Galerinha, bora aprender a fazer aquelas thumbnails estilo documentário, aquelas thumbnails misteriosas que você olha pra capa e vê ali os personagens e você não entende muito bem o que tá acontecendo ali, mas aquela capa te passa uma história meio sombria e você precisa clicar naquele vídeo pra entender o que aconteceu com aqueles personagens. Eu separei aqui alguns elementos, nós temos o Monark, o Whindersson Nunes e esse cara aqui, o Gato Galáctico, que são personagens que durante um tempo foram exemplo de pessoas incríveis e alegres no YouTube, mas que nos últimos tempos têm causado alguns problemas e sendo cancelados aí na internet. Geralmente esses documentários trazem esses temas sombrios, então vamos fazer uma thumbnail com esses personagens aqui. Bora lá, não esquece de se inscrever no canal e deixar o like aí pra gente trazer mais thumbnails pra galera. O começo é sempre com fundo. Eu salvei mais de uma imagem porque essa daqui não estava sendo importada, então eu peguei essa outra imagem aqui. O que acontece? A gente vai colocar o nosso fundo aqui primeiro para a gente criar a nossa ambientação. Vou deixar ele aqui mais ou menos do tamanho da nossa thumbnail. Não precisa ser uma coisa bem certinha, tá? A gente só quer essa textura aqui do fundo, essa sujeira que o fundo propõe, porque geralmente essas thumbnails elas têm esse clima. Aqui ela ficou um pouquinho, passou um pouquinho aqui, tudo bem, certo. E agora eu vou jogar os meus personagens aqui. A opção que eu tenho é de colocar um personagem centralizado e outros personagens, um de cada lado ali. E aí a gente escolhe o nosso personagem central. O meu personagem central vai ser o Whindersson Nunes. A gente quer usar ele aqui como nosso personagem principal aqui na nossa thumbnail. Por que isso tá ficando branco ali, né? Pera aí, tem que puxar ele mais pra cá. Ok. Então a gente quer usar o Whindersson Nunes aqui. Nesse momento você tem que ficar atento à proporção, porque eu não posso colocar o Whindersson Nunes gigantesco, com esse cabeção aqui, e eu não posso colocar ele nem pequenininho aqui na thumbnail. Então a gente tem que ter uma proporção para que o nosso personagem fique legal aqui, as pessoas possam ver. Geralmente você deixa aqui assim, não precisa passar aqui a cabeça dele, quase encostando ali. Posicionamos o nosso primeiro personagem. Vamos posicionar o nosso segundo personagem. Vamos pegar o Monark aqui. Vamos jogar ele aqui para trás. E vamos encaixar o Monark. Olha, que estranho que ficaria se fosse um cabeção assim, né? Vamos encaixar o Monark aqui na nossa thumbnail de uma forma que fique interessante. E aí você pode ver que a cabeça dele ficou um pouquinho cortada aqui, ó. Vamos subir este personagem. Que a gente não tenha essa falha. Ok? E vamos encaixar agora o nosso terceiro personagem para fazer a nossa composição com 3 personagens. Eu já tinha recortado o fundo deles em um site com inteligência artificial. Isso facilita bastante a sua vida. Mas se você tiver dificuldade, você pode pegar tutoriais aí no YouTube para cortar com a mão mesmo, tá bom? E aí fica até melhor, mas é fácil de encontrar os sites. Eu infelizmente não posso colocar aqui para vocês, mas é bem tranquilo para você encontrar os sites. Aqui, ó, tá vendo que a imagem dele só tem esse pedaço aqui? Não tem problema, porque depois a gente vai esconder. O importante é a gente manter a proporção dos nossos personagens. Vou trazer o Whindersson, vou girar um pouquinho o Whindersson para cá, para que ele não fique tão fora, não cubra tanto os nossos personagens. Eu acho que por aqui, ó, tá ok. Dá até para aumentar na verdade, eu vou aumentar um pouquinho aqui. Nosso outro personagem, eu vou fazer uma leve rotação para encaixar ele aqui. Vou descer ele um pouco, vou aumentar de leve. Ou assim, tá bom, aqui assim. Importante você manter a proporção. Você vai ter imagens que vão se encaixar melhor, imagens que não vão se encaixar tão bem. Só pra gente já resolver esse problema aqui, que fica cortado o ombro do nosso personagem, eu posso vir aqui, ó, criar uma nova camada e com a pincel preto mesmo, tem uns 80 por 80 aqui, ó, eu venho aqui e já escondo este personagem.
Na verdade, eu vou colocar aqui que eu já vou esconder parte desse microfone aqui também, ó. Então você tem essa parte dos personagens, aqui ficou muito forte. Vou tirar um pouquinho aqui, vou tirar um pouquinho da opacidade também. Então você esconde esses detalhes. O que a gente vai fazer aqui agora? Tá vendo que as cores deles não estão batendo, né? Ele tá aqui, o Monark mais vermelho, esse cara tá mais amarelo e o Whindersson Nunes tá aqui com as sombras dele puxando para cá. O que eu posso fazer? Eu posso criar uma camada de cor aqui embaixo, cor sólida, e ela vai ficar aqui no fundo mesmo por enquanto. E eu vou tentar bater essas cores aqui. Eu venho aqui na pele do Whindersson, pego um pouquinho mais escuro. Então eu tenho esse fundo aqui, eu vou dar uma duplicada nele. E já já vocês vão entender o que eu vou fazer com isso daqui. Vou pegar ele aqui e vou jogar em cima do nosso primeiro personagem. Vou criar uma máscara de corte e ela vai ficar selecionada nele. Eu venho aqui e seleciono o modo de mesclagem. Então você tem vários modos de mesclagem aqui. A gente vai pegar o modo de cor, certo? Vamos pintar isso daqui de preto, Ctrl I. E tudo que a gente quiser revelar, a gente coloca com o pincel branco. A ideia aqui é você fazer essas cores baterem o mais próximo possível. Então a gente vai pintar a pele do nosso personagem aqui, ó. Se eu pegar o pincel e der uma batida aqui, ela vai pintar de branco e vai trazer essa cor. A ideia não é passar no olho, no cabelo e tudo mais. É na pele do nosso personagem, para a gente tentar encaixar essa cor ou chegar perto deste tom do Whindersson no nosso personagem, porque o nosso personagem está muito amarelo aqui e ele tem invasão de verde, tá vendo que é onde eu vou passando aqui, ó, vou pintando, essa cor ela vai chegando o mais próximo possível do Whindersson. É claro que a gente ainda precisa colocar outros efeitos para chegar mais ainda, mas a gente vai fazer assim. Existem outras formas para você fazer esse match de cor, mas aqui na nossa arte a gente vai utilizar esse método, que é um método muito bom também. Olha a diferença que vai dando, ó. Essa cor ela vai chegando mais próxima daquilo que a gente quer. E não precisa ficar perfeito. A gente só quer tirar um pouco da cor original aqui. Agora pegou no olho, eu tiro. Esse olho ele precisa ficar claro. Embora aqui na nossa thumbnail a gente vai fazer uma coisa aqui mais pra frente, que esse olho ele vai acabar desaparecendo, né? Mas vamos fazer essa cor chegar o mais próximo possível. Se invadir um pouquinho a camiseta, você vê que não atrapalhou tanto, não tem problema. Ainda assim, a nossa imagem está muito clara, a gente ainda vai trabalhar nela, mas olha só a diferença. Olha a diferença. Vou pegar esse daqui de baixo que eu tinha duplicado, vou jogar em cima do Monark aqui também. E vou criar uma máscara de corte. E ela vai ficar em cima do Monark. Eu venho aqui novamente, venho em cor. Pinto aqui de preto. E vou trazer para o Monark, que ele está muito vermelho, um pouco dessa cor que a gente tem no Whindersson. E aí você vai pintando onde você vê a pele dele aqui. É claro, você pode fazer isso com roupas também, quando você tiver alguma cor invadindo, quando você quiser chegar perto de um tom para fazer o match de cor. Existem várias ferramentas para fazer match, existem várias formas. Mas eu acho que essa forma aqui, ela, além de ser uma forma mais terapêutica, que você tem que ir pintando, ela traz um resultado legal para você fazer um tratamento nessa imagem. E se você vê que está muito forte, aí você pode diminuir a opacidade do pincel ou pode chegar na camada ali mesmo e tirar da opacidade dela. Vai muito aí da sua percepção. Aqui a gente vai fazer assim, tá tudo bem. Pegou um pouquinho no microfone aqui. É claro que onde tem barba, a gente não pode exagerar tanto, senão vai ficar estranho. Mas a gente vai com calma aqui até essa cor chegar bem próxima da cor do Whindersson. A imagem do Whindersson ela tá com muita textura, tá com muito ruído. O ideal seria pegar uma imagem um pouco mais limpa
pra gente poder trabalhar. Mas como é uma thumbnail que eu vou sujar ela de alguma forma, não tem problema, tá? Aqui, ó, eu já vou vir aqui no filtro de câmera raw no nosso personagem, o Gato Galáctico, e já vou tentar dar pra ele um pouco de textura também, pra gente já ter esse personagem um pouco mais sujo. E aqui ele já deu uma melhorada. A mesma coisa eu vou fazer com o Monark. A gente vai sujar um pouco ele, dar um pouco de textura pra ele. Aqui nem tanto, porque a imagem dele já tem alguns ruídos ali. E aqui a gente já sujou o nosso personagem. O Monark tá muito pro canto. A gente pode trazer ele pra cá também. O problema todo é que ele vai invadir bastante do Whindersson aqui, né? Então o que eu posso fazer? Para não ficar uma proporção estranha, eu vou trazer esse segundo personagem pra cá, ó. E aí a gente tem os cantos mais proporcionais. E aí eu vou fazer uma rotação no Whindersson aqui pra gente ter ele mais proporcional, né? Senão ficaria muito, muito estranho. Ela não precisa estar exatamente no meio, mas que fique de uma forma que as pessoas consigam ver que existe um personagem no meio e existem os personagens em volta. O cabelo do Monark tá meio vermelho aqui, não tem problema. A gente vai fazer um tratamento aqui nessa imagem para dar esse tom, né? Geralmente esses documentários eles trazem o vermelho, que é o perigo. Então aqui eu vou criar uma cor sólida também. Vou puxar para o vermelho aqui e vou mexer nesse modo de mesclagem para ele se mesclar aqui de uma forma que eu veja que tá legal, entendeu? Sobrepor aqui fica bacana. E não só assim, a gente pode vir aqui também criar uma curvas. E aí eu vou mexer nessa curvas aqui. Vou puxar aqui, ó, clicar aqui, puxar um pouquinho mais para baixo. E aqui eu posso puxar um pouquinho mais para cima, fazer um S. E tá legal. Já tá do jeito que a gente quer um fundo para esse tipo de coisa aqui. O que eu posso fazer agora? Que eu quero deixar isso daqui bem vermelho. Eu posso pegar entre os meus personagens. Então seria entre essa camada que eu fiz de preto aqui e o Whindersson Nunes. Eu vou criar mais uma camada. Venho com o pincel vermelho. E aqui eu posso puxar um pouquinho para o preto, né? O vermelho um pouquinho mais escuro aqui. Aumento esse pincel e vou pintar aqui, ó. Certo? Vou mexer um pouquinho na mesclagem dele. Vou encontrar aqui um tom que ele mostre que aquilo ali é um vermelho, mas é um vermelho que tá sujo. Ó, essa luz linear aqui ficou legal, hein? Então eu já começo a sujar aqui os meus personagens. E aí eu vou fazer um teste. Eu gosto de trabalhar com camadas, então eu vou criar mais uma camada aqui, porque se eu precisar mexer nessa camada, eu mexo apenas nela. E eu vou diminuir aqui o fluxo um pouquinho e venho nos meus personagens também, ó. Vou jogar um pouquinho em cima do Monark, vou jogar um pouquinho em cima aqui. Joguei aqui. E olha como a gente já começa a ter esses personagens entrando no clima da thumbnail. A mesma coisa eu vou fazer com o Whindersson. Vou criar uma aqui. Vou dar um pouquinho aqui embaixo nele. E jogo em cima também. Aqui entre os dois eu vou colocar um pouco também. E aí eu mexo na mesclagem aqui. Se eu perceber que tá ficando muito puxado, muito forte ou coisa do tipo, eu posso vir com a borracha. Acontece que tá dando esse aviso. Blão, blão, não sei. Tiro um pouco, porque pode estar invadindo aqui o meu personagem. E eu não quero essa invasão muito pesada em cima do meu personagem. Então vou tirar um pouquinho aqui. Tá tudo certo. Olha como a gente já tem uma ambientação ali que já tem esse mistério, já tem essa sujeira.
eu preciso sujar ainda mais. E aí você pode usar partículas ou coisa do tipo, você pode procurar por partículas aí e colocar partículas aqui. Eu não vou criar essas partículas e eu também não vou utilizar partículas nessa thumbnail, mas você pode colocar e aí você vai testando as mesclagens e tudo mais. O que eu quero fazer aqui é dar um pouco mais de volume. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou clicar aqui, vou selecionar essas duas camadas, vou converter em objeto inteligente, porque a gente precisa deste personagem aqui, e aqui eu vou criar um volume, vou duplicar essa camada, venho aqui em filtro, outro, alta frequência, e aqui eu vou colocar uns 30. Venho no sobrepor, e a gente já tem uma diferença aqui. Duplico novamente, venho novamente em outro, alta frequência, vou colocar em 3, só para a gente pegar umas linhas um pouco mais finas. Se você sentir que exagerou, não esquece, vem cá e tira a opacidade delas, tá? Eu exagerei, venho aqui nessa segunda aqui, tiro um pouco da opacidade, coloco aqui uns 60, tá ótimo. Beleza, vou fazer a mesma coisa com o Monark. Pego o segundo aqui, junto os dois, converto em objeto inteligente, duplico a camada, venho em filtro, outro, alta frequência, 35, 30. Vai fazendo os testes, sobrepor, duplico novamente, filtro, outros, alta frequência, vou colocar um 3 aqui. Ah, ficou muito pesado. Vou descer aqui também o Monark, porque eu não quero que o Monark fique tão pesado assim. E a mesma coisa eu vou fazer com o Whindersson Nunes. Então duplico a camada dele, venho no filtro, outros, alta frequência, 30 aqui, puxo sobrepor, duplico novamente, filtro novamente, outros, alta frequência e o 3 aqui. Se eu sentir que tá pesado, vem cá e diminuo, geralmente no segundo filtro, porque ele é o mais pesadinho aqui, até que fique do jeito que eu quero. Esse cara aqui, ó, ainda tá muito claro. Então o que a gente vai fazer? A gente vai mexer um pouquinho aqui. Vem aqui no filtro de Camera Raw, seleciona ela, vem em filtro de Camera Raw. Como tá como objeto inteligente, eu vou mexer um pouquinho aqui na curva. E aí eu vou pegar essa parte aqui de baixo, que seria das sombras. E vou descer um pouquinho. Posso arrastar aqui também. Não posso deixar ela muito fechada, tá? Só para fechar um pouquinho aqui no nosso personagem. Ok. Eu vou clarear um pouquinho o Monark. Em filtro, Camera Raw. Posso mexer em exposição também, se eu vier aqui, ó, em suave. Posso mexer em exposição, posso vir aqui. Existem várias formas, né? Você vai testando. Uma hora você vai usar uma ferramenta, outra você usa outra. Vou pegar aqui o contraste. Vou só aumentar um pouquinho aqui. Aumentar os brancos, para ele ter um pouco mais de realce. E aí ele bate um pouco mais. O Whindersson Nunes, eu vou fazer a mesma coisa. Então vou selecionar o Whindersson Nunes, vem em filtro, Camera Raw também. Vamos trabalhar um pouquinho aqui na exposição, pode ser na curva também, vai do jeito que você sabe, como você quer. Vou aumentar o branco aqui. Eu vou jogar um pouquinho de contraste. Só para ele chegar aqui. Tá bom, não tá tão estranho assim. Agora eu vou adicionar um efeito que vai ficar bem legal, que é o seguinte, é uma aberração cromática. Eu vou pegar aqui a minha imagem do personagem que eu quero, vou duplicar ela. Não vai acontecer muita coisa, dou 2 cliques aqui pra gente ir para opções de mesclagem dela. E aqui, ó, eu vou tirar esse G, opções de mesclagem, desmarco G, vai ficar roxo, certo? Até agora não aconteceu nada. Eu venho aqui em editar, transformação livre. E vou com a setinha do meu teclado dar uma andadinha com ela. Pode ser para a esquerda, pode ser para a direita, para onde você quiser ir, para onde ficar melhor. Eu vou andar com ela um pouquinho para a direita e um pouquinho para cima. Ou para baixo, para cima. Não anda muito, porque senão vai ficar muito estranho, tá bom?
E olha só a diferença que vai fazer, ó. Aqui sem, aqui com. E aí a gente vai fazer no Monarch também, como se ele tivesse... Pera aí, não é grupo. Tivesse derretendo aqui na aberração cromática. Então a gente vem novamente aqui. Não precisa ser o G aqui é só para ficar roxo, então cada cor que você mexe aqui fica de uma forma. Eu quero manter esse roxo, que é a cor que eu gosto de utilizar. E aqui eu vou fazer, eu vou andar um pouquinho para a esquerda e um pouquinho para cima. E olha como que fica, né? Fica aquela coisa assim, aquela aberração. Você fica sem entender o que está acontecendo com aquela imagem. É isso que acontece, galerinha. Tá, se você tiver com esse título gigantesco aqui, talvez você não consiga clicar. Se você não conseguir clicar, vai com o botão direito e vai a opção de mesclagem ali. E aí, eu tenho que duplicar a camada, obviamente, eu tinha esquecido. Venho na camada de cima, tiro o G. Venho aqui, transformação livre, e ele aqui eu vou fazer o seguinte, cara, eu vou procurar um lugar aqui para ele se encaixar. Eu acho que para direita e para cima tá ótimo. E olha que legal que ficou a nossa thumbnail. Poderia colocar uma luz aqui em volta dos personagens, mas não é isso que a gente quer. A gente quer deixar a nossa thumbnail profissional. O contorno é legal você utilizar em diversos personagens, diversas thumbnails, mas essa daqui não tem esse aspecto de contorno. A gente vai fazer ela aqui da forma que geralmente é feita, né? Porque às vezes você quer passar uma história e você coloca um efeito, não é passada essa história da forma que você queria, né? Vou criar uma nova camada aqui. E aqui agora, galerinha, eu tenho alguns pincéis que eu baixei, vocês podem baixar também, tá? Free Brush Stroke, Photoshop Brushes, procura aí. E a gente vai procurar aqui o que tem a forma ideal para a gente utilizar nessa imagem. Deixa eu diminuir o tamanho dele aqui, que geralmente eles vêm gigantescos. E aqui eu vou pintar de vermelho com 100%. Tem que ser 100%. Eu vou dar um clique aqui. Venho aqui, posso fazer os dois do mesmo tamanho, vai depender muito do que você quer. Se ficar muito grosso, fala assim, pô, tá muito grosso, né? Queria que fosse um pouquinho mais fino e tudo mais. Então você pode ir brincando com o pincel, pode ir diminuindo, pode ir aumentando, pode pegar outros pincéis também, vai muito do que você quer ali. Aqui pra mim eu acho que tá ok. E eu vou fazer a mesma coisa, galerinha. Eu vou duplicar aqui. Venho aqui e vou brincar com essa aberração. Eu vou jogar o verde aqui e vou fazer um teste. Para baixo, para cima, para o lado. E aqui tá ok. Vou fazer uma brincadeira aqui nessa aberração, ó. Acho que não ficou tão boa assim não. Tem que voltar ela um pouquinho aqui. Preciso descer ela tanto não. Só pra gente mexer um pouquinho nesse volume dela. Não é essencial fazer isso, tá? Será que ficou legal? Lembrando que também é muito teste também. Ó, o amarelo aqui, o azul criou um fundo amarelo ali que ficou mais interessante, ó. Será? É bem sutil aquele fundinho amarelo ali, mas compõe a nossa thumbnail do jeito que a gente gosta. E olha, tá bacana a nossa thumbnail. Eu vou juntar tudo. Tô satisfeito com o que foi feito aqui. Clico aqui no primeiro, seguro o Shift, vou lá no último. Na verdade eu apertei o Ctrl aqui, desculpa. Aperto aqui, vem aqui com Shift. Ctrl E. Vai virar uma coisa só, mas depois você volta para poder salvar a thumbnail. Vem aqui em Converter em Objeto Inteligente, Filtro, Camera Raw. E aqui a gente vai fazer o ajuste final da nossa thumbnail. Vou aumentar essa exposição um pouquinho. Não aumenta muito, tá? Esses 10 aqui tá ideal. O contraste, os 5 aqui do contraste tá ok. Realces. Posso deixar em 10. Isso daqui não é para você copiar exatamente dessa forma. Você coloca do jeito que você encontrar aí. Os brancos
Um 15 aqui tá ok. Os pretos, ó, se você aumentar muito ele vai ficar mais claro. Se você diminuir ele vai ficar mais escuro. Se ficar muito, muito escuro, não vai dar pra ver as informações, porque ele perde aqui. Então se você for escurecer, escurece pouco. Aqui um -5. Fica legal. Venho aqui em efeitos. A gente pode mexer na textura. Sem a textura, com a textura. Não coloca muito porque vai ficar exagerado. Pode colocar claridade também, mas não coloca muito porque vai ficar exagerado. Aqui eu vou colocar só no 15. Vinheta não vale a pena você mexer muito. Aqui vai ficar branco, aqui vai ficar preto. Se for colocar, não coloca uma vinheta muito pesada. Vou colocar apenas um -10 aqui, porque ela vai criar essa... em volta dela, deixar ali preto, né? E aqui a gente vai colocar um granulado. A gente vai colocar o granulado já aqui. Não vou fazer aquele granulado, aquele ruído que a gente coloca no final da thumbnail, que eu sempre coloco nas minhas thumbnails. Eu vou colocar esse granulado já aqui de uma vez. E aqui, cara, não precisa fazer um... Você pode aumentar aqui para ver como vai ficar, ó. Sem, com. Não precisa colocar muito não, tá? 10 aqui já tá ótimo. Eu não vou mexer mais nisso. Vou dar um OK. Não mudou muita coisa. Você vai falar assim, não mudou muita coisa. Mas é isso. São nos pequenos detalhes que a sua thumbnail vai ficar legal. Sem o filtro, com filtro. Sem o filtro, com filtro. E tá aí pronta a nossa thumbnail estilo documentário para trazer aquela sensação de suspense. O que tá acontecendo? O que esses personagens têm a nos dizer? Eu preciso clicar nesse vídeo. Alguma coisa aconteceu que eu tô vendo o Gato Galáctico e o Monark com os olhos tampados. Tem o Whindersson Nunes na frente. E o ambiente é sujo. Tem um vermelho que tá me indicando que aquilo ali é perigoso. O que tá acontecendo nessa thumbnail? Eu preciso ver, eu preciso entender o que acontece ali. Vou dar algumas dicas aqui para vocês também. Eu vou voltar tudo isso porque eu não quero que meu arquivo fique salvo daquele jeito ali. Se você sentir, e aí só se você sentir mesmo, que os seus personagens do fundo não estão destacados o suficiente, você vem aqui, ó. Então aí você quer destacar um pouco mais aquele personagem que tá ali. O que você faz? Segura o Ctrl e clica na camada que tá o seu personagem. Pode ser na de baixo ou na de cima. Vem aqui em selecionar, depois você vem em modificar, dá uma contração de 5. Depois clica em selecionar novamente e vem em inverter. No que você inverter aqui, você clica aqui embaixo e cria uma exposição. Não vai acontecer nada. Você cria aqui mescla ela, uma máscara de corte aqui para a camada de baixo, né? Cria aqui. Aumenta essa exposição, pode deixar no máximo aqui, depois você clica aqui nesse segundo novamente e vai aumentando a difusão até que você tenha o destaque do seu personagem ali do jeito que você quer. Se você achar que está muito carregado, não, está muito carregado, então você pode diminuir aqui a sua exposição, é claro que quando você aumenta fica mais claro. Você pode ir mexendo aqui para ver nesses controles se você encontra um ponto que você quer, entendeu? Nada é exato. Eu vou colocar aqui no mais 7, só para você ver, ó, com 100, com 100. Vai ter um efeito rosa ali, né? E você pega essa camada aqui de baixo que tá puxando para o vermelho e tal. Então vamos fazer a mesma coisa aqui com o Monark. Antes da gente finalizar, seleciona aqui também, Ctrl, clica nela, vai pegar a camada, vai selecionar, seleção, vem aqui em modificar, contração, 5, ok, selecionar novamente, inverter, crio aqui, exposição, vou criar uma máscara de corte, aumento a minha exposição aqui, ó, tá vendo que deu invasão, mas depois a gente pinta, fica tranquilo. Venho aqui agora, clico nessa segunda parte. Ficou muito grande. Tentar esse deslocamento. Ok. E aqui, ó, tudo que eu quero esconder eu pinto de preto.
tudo que eu quero fazer aparecer o pinto de branco. Então eu pinto de preto onde eu não quero. E isso eu posso fazer na thumbnail, na parte que eu quiser aqui, tá? Então eu venho aqui, ó, vou diminuir o meu fluxo e minha opacidade e eu vou escondendo, ó. Eu não quero essa luz, ela muito pesada. Então eu vou pintando aqui e vou escondendo. Que aí eu tenho essa luz um pouco mais natural, né? A mesma coisa eu faço aqui, ó. Não quero ela tão invasiva, então você pode deixar só em algumas partes. Vai muito do jeito que você quer criar essa interação da thumbnail. A do Monark ficou bem pesada. Vou diminuir já na opacidade dela aqui mesmo. Só deu um pouquinho de destaque aqui e aí beleza. Vamos lá, vamos pegar, vamos juntar tudo de novo. Ctrl E bonitinho. Vou transformar aqui em objeto inteligente. Filtro, Camera Raw, e aí eu vou aplicar o Camera Raw do jeito que eu achar melhor aqui. Vou aumentar um pouquinho a textura, aumentar um pouquinho a claridade, vou dar um pouquinho de vinheta aqui para ele, um pouquinho de granulado, vou vir aqui na exposição, dar um pouco de exposição, porque se você colocar muito ela fica assim estourada, se você tira ela fica muito escura, mas você precisa dar um pouco de exposição aqui para poder estourar um pouco a imagem para ela não ficar tão escura, né? Se eu colocar muito contraste, olha como ela fica bem pesada. Aumenta os realces aqui um pouquinho também. A sombra, se eu tirar muito, ela fica muito escura. Aumenta os brancos, ele vai aumentar tudo que for claro ali, branco. E os pretos, se eu vier para cá, ela vai ficar mais clara. Se eu vier para cá, ela vai diminuir os pretos ali, vai ficar um pouco mais escura, ok? Tá tudo certo. Ah, esqueci o granulado. O que eu faço agora? Eu posso vir aqui, ó, no meu Camera Raw mesmo e mexer novamente aqui. Então vem o detalhe. Ah, onde que era o meu granulado? Não sei, efeitos, granulados. Ah, eu coloquei aqui. Posso aumentar um pouquinho mais o meu granulado. Porque eu não quero essa imagem limpa, porque ela precisa passar essa sujeira. Tem alguma coisa errada acontecendo com esses caras. E tá aí a nossa thumbnail de documentário, investigativa, trazendo mistério, tentando passar essa vibe aí pra galera, porque tá na moda, né, fazer esse tipo de coisa. Deixa aqui nos comentários se esse tutorial foi útil pra vocês, o que vocês querem ver aqui no canal, e eu trago pra vocês aí nos próximos vídeos. Um abraço, valeu e fui!